Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre os tópicos de física moderna, falando sobre os modelos atômicos. Ahn, Nós, ao estudarmos o problema da radiação no corpo negro, vimos que quando uma onda eletromagnética incidia sobre um objeto sólido, parte dessa onda era refletida por esse objeto na forma de uma radiação térmica, sendo que essa radiação térmica ficava caracterizada pela grandeza radiância, que dependia do comprimento de onda. Todos os valores dessa radiância, que está diretamente relacionada à intensidade dessa onda eletromagnética na forma de radiação térmica emitida pelo corpo, aparecem sem qualquer gap, sem qualquer lacuna entre valores sucessivos dele. O mesmo pode ser visto também pela luz, que é espalhada, a luz solar espalhada por um cristal, como um prisma, por exemplo, em que ela é decomposta nas suas diversas frequências, aparecendo nessa forma clássica do arco-íris, sem que, novamente, nenhuma lacuna entre as diferentes frequências apareça. No entanto, esse não é o caso quando nós analisamos problemas como aquele da radiação emitida por um gás colocado num bulbo e sobre o qual é feita uma descarga elétrica. Uma diferença de potencial é instalada nesse bulbo, um campo elétrico, portanto, é instalado e o gás sofre uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica resulta na emissão pelas partículas daquele gás de uma radiação eletromagnética devido à sua aceleração, e essa emissão é vista na forma de espectros que, diferentemente dos casos anteriores, como aquele do corpo negro do prisma, não aparecem de forma contínua, mas de forma discreta, assinalando apenas algumas linhas, como mostra aqui a figura à direita, para os exemplos do hidrogênio, do sódio e do mercúrio. Uma aplicação cotidiana desse tipo de comportamento é aquele observado nas lâmpadas de neon, quando justamente um gás de uma certa especificidade química é colocado dentro de um bulbo e sobre ele uma descarga elétrica faz o gás brilhar com determinada cor associada diretamente à composição daquele gás. Bom, esses espectros, na forma discreta, são chamados de espectros de emissão. Como nós acabamos de dizer, eles se caracterizam pelo fato de que somente certos comprimentos de onda vão aparecer nessa emissão, com todo o resto do espectro eletromagnético aparecendo nessa forma escura, como aqui mostram as figuras. As linhas são características específicas de cada elemento, de maneira que, ao determinar-se o espectro de emissão de uma certa substância, se caracteriza a composição dessa substância. Uma espécie de negativo desses espectros de emissão é o chamado espectro de absorção, que aparece aqui na figura abaixo. Quando uma luz branca incide sobre uma substância e determinados comprimentos de onda associada à composição daquela substância são suprimidos do espectro observado, aparecendo nessa forma de linhas pretas, como aparece aqui na figura. Exatamente por causa do hidrogênio. Se nós compararmos com o hidrogênio, as linhas negras aparecem justamente onde as linhas do espectro de emissão estão marcadas. Bom, o problema de se determinar a razão de por que esses espectros de emissão têm apenas determinados comprimentos de onda foi um desafio que se colocou desde o final do século XIX pela inexplicável razão de que eles contradiziam o que se conhecia do eletromagnetismo clássico, quando se supõe que partículas como aquelas que formam o gás sofrendo aceleração podem irradiar com qualquer valor de frequência, de maneira que as frequências deveriam ser observadas de forma contínua e não de forma discreta, como o que o experimento mostrava ser. Os primeiros esforços na tentativa de elucidar esse problema se basearam justamente em determinar a localização, os valores dos comprimentos de onda, para os quais um determinado elemento químico, formando aquele gás, exibia no seu espectro de emissão. As primeiras medidas conhecidas desses resultados se dão devido a Balmer, em 1885, que observa, para o caso do hidrogênio, na região de radiação entre a região visível e o ultravioleta, uma série de comprimentos de onda que ele consegue quantificar através de uma relação matemática simples dada por essa fórmula cá embaixo.
com n sendo um número inteiro, que variaria a partir de 3 em diante. Essa expressão determina justamente os valores que vão surgir nessa região do visível, para o caso do hidrogênio, que se dá mais ou menos entre 400 e 600, então localiza entre 3 e 4 linhas dentro dessa região, e são dados por esses valores aqui. Essa constante que aparece na fórmula é chamada constante de Rydberg, tem esse valor numérico, determinado inicialmente através dos ajustes obtidos pelos dados coletados, e, portanto, caracterizando essa relação. Em 1906, Lima estende o resultado de Balmer e olha para a região do ultravioleta, onde ele vai localizar alguns outros comprimentos de onda que vão aparecer no espectro de emissão, e esses comprimentos são tais que satisfazem a relação aqui embaixo, em que, diferente do caso de Balmer, ao invés de começar com 3, se começa com 2. E o primeiro termo é 1, não 1/4, como no caso de Balmer. Por fim, e 2 anos depois, Paschen complementa esses 2 resultados olhando para a região do infravermelho, onde ele também vai encontrar comprimentos de onda para o espectro de emissão que podem ser localizados através de uma relação simples e similar àquela de Balmer e de Lima, com a diferença de que o número inteiro começa a partir de 4, e o primeiro termo é 1/9. Bom, todas essas relações, tanto a de Balmer, quanto a de Lima, quanto a de Paschen, podem ser colocadas numa forma genérica, dada pela seguinte fórmula geral, com mn sendo valores inteiros, e n sendo um valor inteiro que corre a partir do valor de m mais 1. Então, embora essas expressões parecessem funcionar bem, com uma precisão bastante impressionante com relação aos valores observados no experimento, ainda assim, restava a questão de determinar-se, a partir das teorias conhecidas, o porquê desses valores de comprimento de onda aparecerem unicamente nessas formas. Muito bem. Para responder a essa questão, é necessário, antes de nós nos atirarmos diretamente a ela, analisar a estrutura com que os átomos que compõem esse gás devem ser encontrados. É uma discussão muito antiga, a natureza do átomo, e que vai ganhar fôlego, principalmente no século XIX, com os experimentos de Dalton. Mas antes de Dalton, de Thomson, Dalton, assim como Newton, tinha um modelo para o átomo, que era um modelo bastante simples, de uma esfera completamente rígida, indestrutível, e sem estrutura. Só que essa ideia, ela precisa ser reformulada justamente após os trabalhos de J.J. Thomson, que vão caracterizar a existência de uma partícula fundamental, formando esses átomos, que é o elétron. Thomson é o responsável pela medida da razão carga-massa do elétron, e logo anos depois do seu experimento, que determina essa razão carga-massa, Thomson sugere um modelo para o átomo. Esse modelo, conhecido hoje como modelo do pudim de passas, consistia de uma massa homogeneamente distribuída de carga positiva, que era incrustada também numa distribuição homogênea por cargas negativas, que eram os elétrons. Então, esses elétrons, eles atuavam como espécies de passas imersos dentro de um bolo. No entanto, esse modelo de Thomson, ele vai apresentar certas dificuldades do ponto de vista teórico, e assim como também incoerências experimentais. Do ponto de vista teórico, essa conformação das cargas, essa maneira de distribuir a carga positiva e as cargas negativas, feria um conceito básico do eletromagnetismo, que é um chamado teorema de Earnshaw, que diz respeito ao equilíbrio entre corpos carregados eletrostaticamente. Então, se nós temos cargas estáticas, ou seja, paradas, esse teorema ele mostra que é impossível manter um equilíbrio estável num arranjo unicamente de cargas em repouso. E, portanto, esse átomo de Thomson, nesse formato de pudim de passas, com os elétrons incrustados e sem movimento, ele não poderia ser estável, e, portanto, a matéria não seria estável.
Thomson tenta resolver esse problema admitindo que os elétrons podem executar movimento dentro da área de carga positiva. Isso, portanto, entre aspas, dribla o teorema de Earnshaw, uma vez que ele diz respeito apenas a distribuições estáticas de carga. No entanto, o que Thomson não consegue sobrepujar é a diferença que os resultados desse modelo dele dariam para o caso dos espectros observados. Os espectros de emissão observados, num modelo como esse, seriam completamente distintos daqueles vistos pelos experimentos, de maneira que esse modelo parece não fazer sentido do ponto de vista do que era observado na experiência. Além disso, em 1911, Rutherford e outros 2 colaboradores, Geiger e Marsden, realizam experimentos que vão acabar determinando um novo modelo para a distribuição atômica. Nesses experimentos, Rutherford e Geiger e Marsden, eles bombardeavam uma folha de ouro, um alvo, usando partículas alfa. São núcleos de hélio altamente energéticos, com grandes velocidades, que atingiam essa folha de ouro e eram espalhados por essa folha de ouro, ou seja, suas trajetórias acabavam sendo alteradas de acordo com a interação que eles tinham com a folha. Como essas partículas são muito energéticas, boa parte delas atravessava a matéria da folha de ouro sem ser incomodada, e viriam a colidir com placas de chumbo colocadas à frente, e toda vez que elas atingiam uma dessas placas, se cintilava. Então, essa placa emitia um brilho, de maneira que se poderia caracterizar o ângulo de espalhamento dessas partículas alfa a partir da folha de ouro. Se o modelo de Thomson fizesse algum sentido, era esperado que uma partícula alfa, ao entrar no átomo de Thomson, onde cargas positivas e cargas negativas estão homogeneamente distribuídas, sentissem um efeito muito pequeno devido à interação elétrica entre essas cargas, pelo fato de que essa distribuição homogênea faria com que as forças de atração e repulsão sobre a partícula alfa acabassem, em média, se cancelando, de maneira que desvios que fossem observados deveriam ser desvios diminutos. O que, no entanto, foi observado nos trabalhos desses 3 homens foi algo contraditório com relação a isso. De fato, grandes desvios puderam ser vistos, com cintilações em ângulos que correspondiam a quase 180 graus, levando Rutherford a confessar que aquele foi um resultado completamente inesperado, a tal ponto que ele comparava isso com o fato de uma bala atirada contra uma folha de papel ricochetear num ângulo de 180 graus. E com essa evidência que nós podemos ver numa simulação, posso mostrar agora aqui a vocês, nós vamos ver aqui a diferença entre o que acontecia nesse experimento de Rutherford e aquele que seria previsto pela presença do átomo com a estrutura proposta por Thomson. Nós vamos ver que esses espalhamentos acontecem de forma realmente bastante distinta um do outro. Então, aqui nós temos um átomo de Thomson, é evidente que a escala aqui é exagerada, apenas para visualização, onde você tem uma massa positiva, que está aqui representada pela cor avermelhada, enquanto que os pontinhos azuis correspondem à carga negativa, aos elétrons que estão incrustados no meu pudim. Então, eu vou ligar aqui um canhão de partículas alfa que vai incidir sobre uma determinada amostra, e essas partículas alfa vão atravessar, portanto, esse átomo de Thomson. Segundo a nossa hipótese, o fato de que as forças de atração e repulsão se contrabalançam vão fazer com que as trajetórias sejam desviadas muito pouco da sua origem. Então, vamos ver se de fato isso acontece. Então, aqui as linhas representam as trajetórias dessas partículas alfa, e nós vemos que, de fato, como é esperado, os desvios que acontecem nessas trajetórias são virtualmente invisíveis. Okay? Então, nesse caso, no experimento de Rutherford, a cintilação aconteceria nas placas diretamente à frente da folha de ouro. No entanto, se nós olharmos para o que de fato aconteceu,
aqui representando agora o modelo de Rutherford. Então, agora nós temos o experimento real, uma simulação dele, na verdade, claro. O que se observava eram que essas trajetórias poderiam sofrer grandes desvios, como esses que nós mostramos aqui. Tá? Eventualmente, inclusive, podendo retornar em grandes ângulos próximos a 180 graus. Aqui, essa simulação corresponde justamente a um átomo de ouro, como aquele realizado no experimento de Rutherford. Bom, esses resultados obtidos por Rutherford, Geiger e Masen levaram Rutherford a propor uma nova forma para o átomo. Essa forma consistia de uma massa de carga positiva concentrada numa região pequena, enquanto que a carga negativa, os elétrons, se distribuíam em torno dessa carga positiva. Essa ideia vem justamente do fato de que a maior parte das partículas alfas que eram endereçadas à folha de ouro, elas não sofriam desvios porque elas encontravam ou espaço livre entre o núcleo e os elétrons, ou mesmo no caso de colidirem com os elétrons, a sua deflexão era muito pequena, uma vez que as massas das partículas alfa são muito maiores que as massas dos elétrons, de maneira que a sua trajetória seria pouco afetada por uma colisão com esses. No entanto, ao se aproximar das partículas do núcleo positivamente carregado, essa partícula alfa, ela agia quase como se fosse um cometa, seguindo grandes deflexões, inclusive, eventualmente, numa colisão frontal, recebendo uma repulsão eletrostática tal que ela pudesse retornar pelo mesmo caminho num desvio de 180 graus. Então, esse modelo parecia consistente com com os dados da observação, no entanto, ele era inconsistente com alguns resultados do eletromagnetismo clássico. O primeiro deles é aquele que nós já mencionamos, de que uma distribuição estática de cargas não é estável. Mas, claro que, assim como Thomson, isso poderia ser remediado, supondo que os elétrons estavam em órbita em torno desse núcleo positivamente carregado. Então, esse modelo é assim chamado de modelo planetário, devido a essa similaridade entre o problema dos planetas, né, o problema clássico newtoniano dos planetas, e esse modelo do átomo proposto por Rutherford. Aqui, entretanto, residiria uma outra questão. O eletromagnetismo clássico diz, como nós já mencionamos anteriormente, que quando uma partícula carregada se acelera, ela emite uma radiação. Se o elétron, ao orbitar o núcleo, está acelerado por uma aceleração centrípeta, ele deveria perder energia na forma de radiação, a radiação emitida, e, portanto, energia perdida. Se ele perde energia, essa órbita que ele faz em torno do núcleo deveria diminuir de raio, até que, eventualmente, o elétron colapsasse com o núcleo, fazendo, então, com que a matéria se tornasse novamente instável. E os tempos característicos dessa colisão seriam coisas da ordem de 10 a menos 9 segundos. Portanto, esse modelo não poderia ser aceito, uma vez que a matéria seria virtualmente instável, se assim ele fosse. Esse problema vai ser, então, resolvido anos depois, em 1915, mais ou menos, por Niels Bohr, que vai propor um modelo completamente revolucionário no que diz respeito aos conceitos da física clássica, admitindo, para o caso do hidrogênio, que seria o exemplo mais simples de um átomo, constituído por um único elétron, que esse elétron, no caso do hidrogênio, orbitaria o núcleo em trajetórias sempre circulares, né? Além de serem trajetórias clássicas planetárias, não seriam trajetórias elípticas, mas trajetórias circulares de raio R. Em cada órbita, em cada raio R que esse elétron orbitasse o núcleo, ele não poderia emitir radiação, se esse raio fosse tal que o estado do elétron fosse chamado de estado estacionário. Então, uma vez numa órbita como essa, num desses estados estacionários, o elétron orbitaria tranquilamente o núcleo sem jamais perder energia na forma de radiação. E se o elétron fosse mudar de raio, passando de um estado estacionário para outro estado estacionário, era preciso para isso que ele ou absorvesse um fóton, na forma de uma energia Hν, ou perdesse um fóton na forma dessa mesma energia. Então, se ele passasse de um raio menor para um raio maior,
ele precisaria absorver um fóton. E se eu fosse a transição oposta, ele precisaria emitir um fóton. Okay? Então, nesse modelo de Bohr, nós temos uma visão clássica do átomo, que é aquela composta por que nós, novamente, falamos do átomo de hidrogênio, formado por um núcleo, uma carga positiva mais E, a carga do elétron, e um único elétron orbitando esse núcleo, carga negativa menos E. Evidentemente, essas cargas são determinadas pelo fato de se saber, já à época, que o átomo é eletricamente neutro. Né? Então, a carga negativa e a carga positiva têm que somadas dar zero. Esse elétron orbita o raio, o átomo, o núcleo do átomo, a uma distância r, e executando uma trajetória circular, de tal maneira que ele sofre, portanto, uma aceleração centrípeta para manter essa aceleração, e essa aceleração centrípeta é ligada diretamente, tem sua origem na força de atração eletrostática entre as duas cargas. Então, como o elétron está acelerado centripetamente, ele tem essa forma de aceleração, e como a força que origina essa aceleração centrípeta é a força da eletrostática, ela tem a forma da lei de Coulomb. Aqui nós vamos simplificar um pouco a notação, transformando esse termo E quadrado, o produto das duas cargas, dividido pelaquela constante eletrostática 4πε0, um simples valor Q. Tá? Então, esse termo aqui nós vamos chamar de Q quadrado. Então, nós temos essa forma simplificada, onde esse Q quadrado representa essa razão, a carga ao quadrado dividido por 4πε0. Então, nossa força passa a ter essa forma, menos Q quadrado dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado, na direção radial. Né? Essa é uma força que atua ao longo da linha que junta as duas cargas. E, evidentemente, como essa aceleração é a aceleração centrípeta, essa força é igual ao produto da massa por essa aceleração. Então, com essa igualdade, e sendo Q quadrado igual a essa razão, nós podemos relacionar o produto mv quadrado com essa razão Q2 sobre R. Ok? Então, essa é uma identidade que nós vamos usar mais à frente. E a energia desse sistema, formado por esse arranjo das duas cargas, ela será dada por uma energia cinética, e nesse caso nós estamos aqui considerando que a massa do núcleo é muito maior que a massa do elétron, de tal maneira que, numa primeira aproximação, nós supomos que o núcleo não se move. Tá? Na realidade, essa massa ela é muito maior que a do elétron, mas ela não é infinita. Então, existe sim um movimento do núcleo. No entanto, e aí nós deveríamos considerar como origem para fazer os nossos cálculos, um referencial colocado em cima do centro de massa. Mas, numa primeira aproximação, nós vamos considerar que essa massa do núcleo é virtualmente infinita. Tá? Então, ela não tem componente cinética, portanto, toda a energia cinética vem do movimento do elétron. Então, aqui nós temos o meio da massa do elétron vezes a sua velocidade ao quadrado e a energia potencial desse arranjo de duas cargas, que, como nós aprendemos em eletrostática, é igual à carga do elétron vezes o potencial para se trazer uma partícula do infinito e colocá-la nesse ponto, a uma distância r da outra carga que gera um campo elétrico na região. Então, essa expressão passa a ser menos Q2 sobre R, e, portanto, usando a relação que nós encontramos antes, a igualarmos a força centrípeta com a força eletrostática, nós conseguimos expressar essa energia dessa forma, menos Q2 sobre 2R. Esse sinal negativo aqui indica apenas que nós estamos considerando o zero numa distância infinita do núcleo, e, portanto, esse valor negativo indica um sistema que está ligado, ou seja, um elétron preso a uma órbita nuclear. Portanto, se essa é a energia do sistema, e nós tomarmos dois valores dela entre dois estados diferentes, um com raio R inicial e outro com raio R final, com o sistema transitando entre um raio e outro, essa diferença nos dá essa relação aqui, que tem uma similaridade já muito próxima com aquela que nós queremos obter para a forma dos espectros. E para essa similaridade ficar completa, basta nós usarmos a condição de transição proposta por Bohr,
de que a diferença de energia entre dois estados estacionários tem que ser igual à energia do fóton, HNi. Lembrando que Ni, a frequência dessa energia, é ligada ao comprimento de onda dela, da onda associada a ela, por ser sobre lambda. Então, essa condição nos leva, portanto, a essa relação aqui para os comprimentos de onda dos diferentes estados estacionários que poderiam aparecer disponíveis para o elétron. Então, esses valores são os comprimentos de onda esperados no espectro do elétron, e dessa maneira, se nós compararmos isso com as formas obtidas anteriormente de forma empírica, né, não é difícil fazer uma associação direta entre essa expressão e aquelas, se nós considerarmos essas relações entre os valores da expressão vinda do modelo de Bohr e aquelas das formas empíricas, com a constante de Rydberg. É também possível mostrar que os elétrons teriam apenas alguns raios disponíveis para estar, que seriam os raios associados a cada um dos estados estacionários, e todos esses raios seriam múltiplos de um raio, de uma distância fundamental, chamada de raio de Bohr, que seria aquele raio do caso n igual a 1. Portanto, seria a menor distância do elétron até o núcleo, ou também chamado do estado fundamental do átomo. Okay? Esse raio de Bohr estaria relacionado às constantes do modelo dessa forma, e as energias associadas a cada um desses estados estacionários deveria ter essa relação aqui, com n sendo um número inteiro, variando, portanto, entre valores como 1, 2, 3, etc. Novamente, o caso n igual a 1 corresponderia ao raio n igual a 1, ao raio de Bohr, que seria a energia do estado fundamental, a menor energia possível encontrada para o elétron. Bom, com base nisso, é também possível mostrar que a diferença entre dois níveis consecutivos, de energia seria dada por essa relação, e se nós tomarmos n como um número muito grande, portanto, valores de raios muito grandes, cada vez mais distantes do núcleo, esse limite de energia, ele tende a zero. Ele vai ficar com uma relação que depende de n como 1 sobre n ao cubo, e, portanto, se n vai para o infinito, isso vai para zero. Bom, isso significa o quê? Se a diferença entre duas energias vai para zero, é porque nesses estados, nós temos uma distribuição contínua de energias. Então, esse limite recuperaria o que se esperaria classicamente de um espectro contínuo de energias. E, portanto, esse limite corresponderia ao que Bohr chamou de princípio da equivalência, um limite que recupera os resultados clássicos. Então, esse limite de n tendendo a infinito corresponde, como eu mencionei, ao limite dos raios tendendo a infinito. Isso significa ir para um limite macroscópico. Um raio tendendo para infinito, então o nosso átomo tende para dimensões macroscópicas. Portanto, no mundo macroscópico, como nós sabemos, deve valer o limite clássico, em que as energias estão continuamente distribuídas e não discretamente distribuídas, como o resultado anterior. Bom, se nós usarmos esse limite de equivalência, esses cálculos eu mostro nas notas que eu deixei para vocês, é possível encontrar uma relação direta entre a constante de Rydberg e as constantes fundamentais que aparecem na descrição de Bohr, tais como a constante de Planck e a velocidade da luz, além daquelas constantes eletrostáticas. Essas relações levam, por exemplo, ao cálculo do valor do raio de Bohr, como sendo esse de 0,52 angstroms, que corresponde, portanto, a um limite inferior para o raio do átomo. Ok?
Além disso, também é possível, com base nessa equivalência, estimar qual seria o valor da constante de Rydberg em termos de constantes fundamentais, como a massa do elétron, a sua carga, o epsilon zero, com a velocidade da luz e a constante de Planck, e esse valor, obtido através dessa relação, se aproxima bastante daquele que era obtido através do experimento, mais ou menos 109.600 centímetros a menos 1. Essa pequena discrepância que existe entre o resultado calculado através desse modelo de Bohr e aquele obtido nos experimentos pode se dever justamente ao fato de que, na nossa aproximação para o modelo de Bohr, nós consideremos não o centro de massa como origem para calcular o movimento do sistema, mas o núcleo, fazendo, portanto, a massa do núcleo ser infinita. Então, se a massa do núcleo é tornada finita, nós deveríamos ter uma massa efetiva para aquele sistema, e esse valor se aproxima ainda mais daquele que é observado no experimento. Bom, todas essas conclusões se deveram justamente ao fato de nós conectarmos diretamente essa relação com aquela das formas tipo Balmer. Né? No entanto, por que nós deveríamos fazer isso? Bom, em que condições isso pode ser feito? Bom, para perceber a resposta para essa pergunta, seria interessante ver quais são as consequências que esses cálculos feitos por Bohr levam para algumas outras quantidades, tais como, por exemplo, o momento angular. Se nós olharmos para o momento angular do elétron, esse momento angular, lembrando que o momento angular é o produto do raio que vai da partícula até um determinado ponto, nesse caso aqui o núcleo do átomo, com o seu momento linear, que seria a massa vezes a velocidade, e em toda a trajetória circular, esses dois vetores se encontram ortogonais um ao outro, e, portanto, o produto, o módulo desse vetor, momento angular, é igual simplesmente ao produto do momento linear por essa distância r, e uma vez que essa distância r tem que satisfazer aquele princípio de que pode ter apenas alguns valores correspondentes aos estados estacionários, então é possível mostrar que, ao invés de que o momento linear, como uma grandeza física clássica, tenha valores que podem variar continuamente, assim como o raio também pode, nesse mundo do átomo de Bohr, ele está limitado a alguns valores discretos, como assim também o raio. Então, os momentos lineares que podem aparecer para o elétron são aqueles que satisfazem essa relação aqui, e um número inteiro vezes a constante de Planck dividido por 2π. Nós vamos chamar simplesmente essa razão entre h e 2π de um h cortado, tá? Isso é uma simples simbologia. Então, nesse modelo, esses são os valores que correspondem àqueles dos estados estacionários, e, portanto, um elétron só pode orbitar o núcleo em distâncias que satisfazem esses momentos angulares. Então, se ele passa de um orbital, vamos chamar assim, para outro, um nível de energia para outro, ele deve emitir um fóton ou absorver um fóton para fazer essa transição. Do contrário, ele orbitará aquele nível eternamente sem perder nenhuma energia. Bom, então, essas ideias podem ser todas elas resumidas em alguns postulados, que nós vamos aqui anunciar, como os postulados de Bohr, para descrever a relação que existe entre esse modelo proposto por Bohr e a sua descrição física. Então, nesses postulados de Bohr, se estabelece que existem estados estacionários, ou seja, são um conjunto discreto de estados em que o elétron orbita o núcleo sem emitir nenhuma radiação. O estado de menor energia, igual a 1, nós vamos chamar de estado fundamental, é aquele que corresponde ao raio de Bohr. Tem uma condição de quantização que diz que esses estados estacionários são aqueles determinados pelas condições de quantização do momento angular, ou seja, por essas relações aqui.
E, por fim, a condição de frequência, que a transição, como foi mencionado, entre dois estados estacionários, se dá pela absorção ou pela emissão de um fóton, cuja energia vale h. Okay? Bohr, em princípio, realizou todos esses cálculos considerando um átomo de hidrogênio, com um elétron e uma carga positiva, um próton. No entanto, ele vai estender esse resultado para outros átomos, mas sempre considerando a seguinte limitação: esses átomos deviam ser ionizados o suficiente para que eles conservassem em sua eletrosfera apenas um elétron. Então, de fato, ele não analisava para todos os elementos químicos, mas somente para alguns isótopos em que residiam apenas um elétron na órbita dos seus núcleos, que poderiam ter um número Z de prótons, de cargas positivas. Fazendo essa extensão, as diferenças com relação aos resultados para o átomo de hidrogênio se dão, por exemplo, nos raios dos estados estacionários, que ao invés de ser n ao quadrado A0, agora é n ao quadrado A0 sobre Z, e a energia, que também depende desse fator Z. Okay? No entanto, depois que as técnicas de observação dos espectros se tornaram melhores, mais acuradas, se observou algumas discrepâncias com relação àquelas previsões dadas no modelo de Bohr. Algumas dessas diferenças se davam pelo fato de que certas linhas do espectro apareciam, por exemplo, nas séries de Balmer, e antes pareciam apenas uma linha, quando vistas com mais precisão, se separavam em um conjunto maior de linhas sobrepostos, uma distância, quer dizer, não sobrepostos, mas com uma distância muito pequena uma da outra, de tal maneira que a primeira observação era enganosa, não se tratava apenas de uma linha, mas de um conjunto de linhas, na verdade. Outro resultado que não concordava com os resultados de Bohr é que a aplicação de campos magnéticos sobre esses átomos originava a abertura dessas linhas num conjunto de 3 linhas. Então, esses resultados também não eram previstos pelo modelo de Bohr. Portanto, isso indicava que esse modelo ele precisava de reparos. Evidentemente, além disso, existiam outras críticas fundamentais com relação a essa descrição de Bohr, uma vez que ela é um apanhado de coisas completamente distintas, em que ora respeitam a física clássica, ora a desrespeitam. Por exemplo, ao passo que a descrição do modelo de Bohr é feita considerando um modelo clássico, um modelo planetário de um planeta, de uma Lua orbitando um planeta, devemos assim dizer, ou da Terra orbitando o Sol, e de que toda a física de Newton é levada em conta aqui, ao nós considerarmos a lei de Coulomb, a relação entre a aceleração centrípeta, uma energia clássica, outras coisas desrespeitam frontalmente a física clássica, tais como a criação desses estados estacionários e essa determinação de que as absorções ou emissões do elétron só pudessem se dar na forma dessa energia quantizada de um fóton. Portanto, esse modelo ele não tem uma forma, não estabelece de fato uma teoria, de maneira que nós pudéssemos tratar outros sistemas usando diretamente essa receita, visto que, como nós mencionamos antes, todo esse tratamento fica, no fundo, restrito ao caso de átomos com um único elétron, e também gera essa dificuldade do entendimento das questões fundamentais ao misturar a física clássica com novos conceitos que não têm absolutamente nenhuma relação com os princípios da física clássica. Bom, então, a correção para essas ideias, que são chamadas hoje de a velha mecânica quântica, vão se dar com a introdução de novos conceitos que vão fazer uma ruptura completa com a física clássica e que vão estabelecer, essa sim, um procedimento padrão para lidar com sistemas microscópicos. Isso nós vamos ver nas próximas aulas.